Oi, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Guilherme Neves, eu sou professor de raciocínio lógico, estatística, matemática, matemática financeira, física, se tiver parte de exatas, né, essas matérias de índole matemática, né, eu sou professor lá no Ponto desde 2010. Então, raciocínio lógico quantitativo, né, no concurso da Receita Federal, na verdade é um conglomerado de matérias, né, não é simplesmente raciocínio lógico. O que a ESAF chama de raciocínio lógico quantitativo, na verdade, é a junção do raciocínio lógico propriamente dito, matemática financeira, toda a matemática do ensino fundamental e médio, certo? E estatística, tá ok? Então, o conteúdo programático realmente é gigante. E, além disso, o que é que a ESAF faz? Ele coloca alguns tópicos que você não tem como delimitar o que é que pode ser cobrado. Então, por exemplo, ele coloca, diz assim, álgebra. O que é que pode ser cobrado em álgebra? Por exemplo, na prova de 2009 e na prova de 2012, a ESAF colocou progressão geométrica. Este assunto, progressão geométrica, não está explícito no edital, certo? Mas ele pode ser, como posso dizer, pode ser visto como sendo uma parte de álgebra. Então, no momento que a ESAF coloca álgebra, geometria, ele está se resguardando para cobrar o que ele quiser, né? Então, para a gente poder montar um curso focado na Receita Federal, você não pode ficar restrito ao que está escrito no edital. Você tem que olhar o histórico da ESAF. Porque o edital da ESAF, né, o edital lá do concurso para a Receita Federal, ele já se resguarda para poder cobrar qualquer coisa, quando ele coloca álgebra e geometria, né? Então, o que é que acontece? A gente tem aí anos, né, de provas da ESAF. E aí a gente tem que focar no que a ESAF cobra para saber o que é que pode cair na prova da Receita. Por exemplo, na última prova da ANAC, agora em 2016, a ESAF resolveu cobrar equações polinomiais, equações algébricas, um assunto que nunca tinha caído, pelo menos que eu tenha visto. Eu nunca tinha visto em provas da ESAF, certo? Equações algébricas. Na verdade, acho que a única questão envolvendo esse assunto mesmo, eu devo ter visto na prova da Anvisa em 2010, se eu não estou enganado, né? Então, sim, depois eu vou olhar aqui. Bom, Pernambuco na veia, é isso mesmo. É isso, vamos lá, D'Alembert, exatamente. Então, exatamente isso. Já caiu na prova de 2009 a parte de polinômios, justamente o teorema de D'Alembert, o pessoal que está falando aí, teorema do resto, isso em 2009. Em 2016, deixa eu diminuir aqui minha imagem, porque pode ser isso que esteja travando, né? Em 2016, a ESAF cobrou essa parte de equações algébricas, em que você tem que utilizar lá o algoritmo de Brio-Ruffini e não sei o quê. Então, já caiu, por exemplo, na parte de estatística. Em 2009, no concurso da Receita de 2009, caiu uma questão de estatística que você precisava usar integral, que já é assunto de cálculo 1, né, do pessoal que faz engenharia. Então, o conteúdo de matemática, de raciocínio lógico, é realmente gigante. Para você ter uma ideia, no meu curso de PDF do Ponto, são 19 aulas, né? São aulas realmente gigantes, né? Eu acredito que o curso todo da Receita Federal em PDF deve ter mais de 1.800 páginas, alguma coisa assim, por aí, né? Deve ter com certeza mais de 1.000 exercícios comentados, 1.800 páginas. Então isso é para quem estuda com antecedência e quer saber tudo que pode realmente cair. A pegada aqui do pulo do gato é diferente. O que é que a gente quer? A gente quer focar naquilo que tem uma alta probabilidade de cair, certo? E para isso, eu selecionei os assuntos que são mais frequentes
nas últimas provas da ESAF, certo? Então, lógico, senão que não vai ser um curso, o curso de raciocínio lógico do Pulo do Gato não vai ser um curso completo para a Receita Federal. A gente não vai ver tudo que pode cair. Até porque, para isso, a gente teria que ter, digamos aí, mais de 80 horas de aula só da minha matéria, em vídeo, certo? Então, eu selecionei os principais assuntos. Digamos assim, se a prova tiver 20 questões, nós vamos, com esse Pulo do Gato, né, ter condições de acertar pelo menos umas 16 ou 17 questões da prova da Receita. É lógico que pode aparecer umas 3 questões de assuntos que, digamos, sejam assim, esporádicos, como, por exemplo, equações algébricas, certo? Então, pode ser que apareça na prova da Receita uma questão de geometria analítica, pode, mas não é tão frequente em provas da ESAF aparecerem questões de geometria analítica. Teve, se não me engano, agora recentemente uma prova da ANAC, ou na prova de 2014, eu acho que teve uma questão de analítica, mas não é o padrão. O que é o padrão? Por exemplo, quase toda a prova está caindo progressão aritmética e geométrica, quase toda. Então, a gente vai colocar esse assunto lá, tá ok? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês quais são os assuntos. O pessoal está aí com muitas perguntas, eu vou fazer, deixa eu dar uma lida aqui nas perguntas, e aí eu vou lá para o meu slide, beleza? Sim, o pessoal deve estar um pouquinho lento aí, porque realmente eu moro nos Estados Unidos, e aí talvez dê uma travada. Derivada integral, veja, isso não é aquele negócio, está lá álgebra. Eu acho quase impossível a ESAF pedir uma questão de derivada integral. Agora, já foi necessário, né, o uso de integrais na prova da Receita 2009, para resolver uma questão de variáveis aleatórias, eu acho. Era para calcular, não lembro o que era, mas era uma questão que utilizava lá integral para calcular, certo? A esperança, se não estou enganado. Era uma questão de esperança matemática que utilizava integral, mas não necessariamente vai ter uma questão só de integral, não é isso. A ESAF não vai cobrar cálculo. Agora, você precisa saber integrar funções polinomiais, uma coisinha bem fácil, para resolver algumas questões de estatística, certo? Isso. O professor precisa trabalhar muito a interpretação das questões. O problema de matemática é justamente esse. O problema não é você saber, por exemplo, como resolver, como construir um gráfico de função quadrática, como resolver uma equação de segundo grau. Ao meu ver, a grande dificuldade dos alunos é justamente transformar o texto, né, que está escrito na língua portuguesa, numa expressão matemática, numa expressão algébrica, certo? E isso você tem que praticar muito. Matemática só se aprende exercitando. E lógico, se você passa muito tempo sem estudar matemática, você vai enferrujar. Você vai esquecer as fórmulas, vai esquecer lá os macetes. Você tem que estar eternamente treinando, certo? Ó, matemática financeira é um dos assuntos principais da ESAF? Não, certo? De maneira alguma. Por exemplo, vários assuntos praticamente não são cobrados de matemática financeira. Por exemplo, sistema de amortização constante, sistema francês de amortização, essas coisas não são cobradas. Acho que, assim, se fosse para você estudar matemática financeira para este concurso, focaria apenas em juros simples, descontos simples, juros compostos, desconto composto. Acabou, certo? Isso aí é o máximo que eu acredito que poderia cair numa prova. Ah, Guilherme, pode cair uma questão de equivalência de capitais? Poder pode, certo? Mas não é o que eu acho que cairia sobre matemática financeira. A ESAF tem colocado cada vez menos questões de matemática financeira em suas provas, certo? Teste de hipótese é um assunto importantíssimo, nós vamos ver aqui, certo? Teste de hipótese vai ter sim, está lá na parte de estatística. No Pulo do Gato não terá matemática financeira, é justamente isso que eu falei. A ESAF vem cobrando cada vez menos matemática financeira. O nosso enfoque... Deixei, Lucas Bival está perguntando. Deixou as de estatística para o final, depois de dominar as outras? Sim. As aulas de estatística serão as duas últimas. Por quê? Para você ter um bom entendimento de estatística, você tem que ter uma bagagem matemática, certo? Não adianta eu colocar as duas aulas de estatística no início do curso, vai todo mundo correr, certo? Estatística é uma matéria complicada? Não vou mentir, dizer que estatística é fácil, não é,
certo? Agora, você tem que estudar com tempo, certo? E ir direto ao ponto, ver o que é que a ESAF cobra, aprender como é que ela cobra as questões para acertar e acabou, certo? Agora, se você quiser saber tudo de estatística, realmente é complicado, mas a gente vai focar no que a ESAF vem cobrando, certo? Você acha importante olhar um pouco das fórmulas todos os dias para não esquecê-las? Olha, eu não acho que você vai conseguir decorar nada, certo? Simplesmente olhando para a fórmula. Você vai memorizar a fórmula exercitando a fórmula. Por exemplo, hoje, quando eu acabar aqui de falar sobre esse conteúdo, eu vou falar um pouquinho sobre progressão aritmética, que é um assunto que vem sendo cobrado constantemente na ESAF. Inclusive, é o assunto que eu vou falar um pouquinho hoje, certo? Foi o assunto que eu escolhi para falar, foi progressão aritmética, porque é um assunto que, apesar de não estar explícito no edital, a ESAF vem cobrando, eu até anotei aqui para não me esquecer, a Receita Federal colocou nas provas de 2009 e 2012 progressão geométrica, mesmo sem esse assunto estar explícito no edital. Beleza? Raymond's Mullian é utilizado em algumas questões, algumas ideias sim, mas não indicaria o livro para a pessoa estudar para Receita não, certo? Bom, eu vou agora compartilhar minha tela para falar um pouquinho do curso e também falar um pouquinho sobre progressão aritmética, beleza? Sim, antes de eu compartilhar aqui, deixa eu falar mais uma coisa. Me perguntaram aí sobre essa questão da interpretação dos textos, certo? Então, o que acontece em relação à matemática? Recentemente, aí não tem nada a ver com o pulo do gato, nem tem, assim, meio que nada a ver com o curso da Receita Federal. Recentemente eu lancei no Ponto um curso chamado de Matemática para Traumatizados, certo? Que é justamente o pessoal que odeia matemática, que é traumatizado em relação à matemática, né? Vê uma prova de matemática, sua frio. Então esse curso foi criado justamente para essas pessoas, certo? É um curso totalmente em vídeo. Esse curso de Matemática para Traumatizados é um curso em vídeo. Você terá um material em PDF em apoio, certo? Eu escolhi, assim, assuntos que são base em matemática, certo? Por exemplo, análise combinatória, probabilidade, são assuntos essenciais, né, para um bom entendimento de matemática e raciocínio lógico. Esse curso já está disponível lá no Ponto, certo? Função bijetora. Já apareceu, por exemplo, teve uma prova da Receita que pediu cálculo de uma função inversa, certo? Então, foi uma questão isolada. A gente não pode focar a nossa atenção na exceção, do que raramente cai, nas questões que são fora da curva. A gente tem que focar a nossa atenção no grosso, né? O que é que representa 80% da prova, 90% da prova? São esses assuntos que nós vamos abordar no nosso curso. Beleza? Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou vou para o slide, depois eu volto para ler as perguntas de vocês, beleza? Bom, vou compartilhar aqui minha tela, daqui a pouco eu volto para o chat aqui para ler o que é que vocês estão perguntando aí. Matriz determinantes é assunto prioritário na ESAF, né? Bom, então, veja aí, este é o conteúdo, né, do último edital da Receita Federal, certo? Gigante, né? Então, na verdade, raciocínio lógico da Receita Federal, certo? Inclui toda a parte de matemática, tudo também de estatística, descritiva e inferencial, certo? Matemática financeira e o raciocínio lógico propriamente dito, certo? No pulo do gato, por coincidência, né? Porque quando eu fui montar esse curso, eu coloquei os assuntos que representam 80% da prova. E todos esses assuntos, né, são também importantíssimos para a prova de analista, certo? Então, a gente vai matar dois coelhos com uma cajadada só, beleza? Bom, então se você der uma olhada aqui no edital, nós temos aqui estruturas lógicas, lógica de argumentação, diagramas lógicos, essa é a parte de raciocínio lógico. Aí começa a matemática. Ele começa com vários assuntos. Trigonometria, matriz, determinante, sistema linear. Aí, para ele ficar seguro de ninguém querer anular a questão, aí o cara da ESAF vai lá e coloca assim, ó, álgebra. Ou seja, qualquer coisa de matemática, né? Álgebra.
certo? Aí, na verdade, ele nem precisava ter escrito, então, trigonometria, matriz, determinante, sistema, porque quando ele coloca a álgebra, ele já está englobando isso tudo. Combinações, arranjo e permutação, que é a análise combinatória, e é um dos principais assuntos da ESAF. Guilherme, quais são os assuntos mais adorados pela ESAF? Matrizes, determinantes, sistemas lineares, probabilidade e análise combinatória são assuntos importantíssimos, certo? Geometria, a ESAF também gosta muito, certo? A parte de estatística. Bom, então o que é que acontece? Para que a gente possa ter uma ideia do que é que a gente cobra, do que é que a ESAF cobra, você não pode ficar restrito a isso daqui. Você tem que olhar, no caso, todo o histórico da ESAF, certo? Se você der uma olhadinha só lá no cronograma do meu curso da Receita Federal em PDF, vocês verão que há assuntos que não estão explícitos no edital. Por exemplo, alguém consegue achar aqui progressão aritmética e progressão geométrica? Eu não consigo. Agora, progressão aritmética e geométrica pode ser incluído tanto aqui em álgebra, como em raciocínio sequencial. Né? Raciocínio sequencial são sequências de números, figuras ou palavras. Né? Então, PA e PG pode ser incluído aqui ou aqui, certo? Então, tem assuntos que não estão explícitos no edital, mas que são fundamentais para a prova da Receita, beleza? Bom, o curso de raciocínio lógico quantitativo do Pulo do Gato terá 7 aulas, certo? E aí, esses são os principais assuntos, beleza? A parte de raciocínio lógico, está toda aqui. Lógica proposicional de argumentação, nós vamos direto no que a ESAF cobra. Por exemplo, eles amam questões de equivalências e negação. Então, nós vamos aprender a resolver logo esses tipos de questões. Questões envolvendo lógica de argumentação também, certo? Vamos focar no que a ESAF realmente cobra. Na segunda aula, nós vamos estudar análise combinatória e probabilidade. Esta aula daqui, na verdade, quando eu criei esse curso, não tem como dizer qual é a aula mais importante, porque todas são essenciais. Se você for para a prova da Receita, sem saber os assuntos que estão aqui elencados, certo? O prejuízo vai ser grande, certo? Então, certamente, este curso aqui vai abordar mais que 80% da prova, certamente, certo? Os outros 20% é aquele negócio. Você vai ter que estudar aí umas 800 páginas, certo? Para poder fazer esses 20%. Seria uma coisa, não vale muito a pena o custo-benefício, né? Então, esses são os principais assuntos da Receita Federal. Beleza? Bom, vamos agora. Deixa eu passar aqui o slide. Vamos falar um pouquinho, certo? Já do assunto aqui da aula 3. Aí quando eu terminar aqui de falar de PA e PG, eu volto lá para o chat para a gente bater um papo, beleza? Vou falar hoje um pouquinho sobre progressão aritmética. Pessoal, como é que funciona as aulas do ponto? Tudo que eu escrever aqui na tela, certo? Tudo que eu escrever aqui na tela será transformado em um arquivo em PDF. E no final da minha gravação, o ponto vai disponibilizar todas as minhas anotações para vocês. Então, vocês não precisam copiar nada, beleza? Bom, então vamos falar agora sobre progressão aritmética. Progressão aritmética. Este é um assunto que vem sendo muito cobrado em provas da ESAF. Tá aqui, PECFAR 2013, Ministério do Turismo 2014, ANAC 2016, são algumas questões que nós vamos fazer hoje, beleza? Então, progressão aritmética. Lógico, aí depois da PA vem a PG, que foi o assunto que foi cobrado nas provas da Receita 2009 e 2012. O que é uma progressão aritmética? É uma sequência numérica, certo? É uma sequência de números. Mas não é qualquer sequência de números, certo? Para que uma sequência de números seja uma progressão aritmética, qual é a regra que esta sequência tem que obedecer? É a seguinte. Deixa eu colocar aqui um exemplo. 2, 5, 8, 11,
14, 17, 20 e assim por diante. Você está notando alguma coisa de especial nesta sequência? Sim. De um número para o outro, o aumento é constante. Estou aumentando quanto aqui? 3 unidades. Então, esta sequência é uma progressão aritmética. O que é uma progressão aritmética? É uma sequência de números em que você tem a diferença entre dois termos consecutivos constante, certo? E este número que vai aumentando aqui é chamado de quê? Razão. É a razão da progressão aritmética. E como é que fazemos para calcular esta progressão aritmética? É muito simples. Basta que você calcule a diferença entre dois termos consecutivos. Então, a razão pode ser calculada aqui assim. 20 menos 17, que é quanto? 3. Ou pode ser calculada assim. 17 menos 14, 3. A diferença entre dois termos é constante. Vou colocar outro exemplo aqui de sequência, de PA. Se progressão aritmética, a gente abrevia assim, PA. Certo? Vou colocar aqui um outro exemplo. 17, 13, 9, 5, 1, menos 3 e assim por diante. Então, observe que daqui para cá, eu diminuí 4 unidades. Daqui para cá, diminuí 4 unidades. Daqui para cá, diminuí 4 unidades e assim por diante. Ou seja, a razão é igual a menos 4. A razão é negativa. Guilherme, a razão pode ser negativa? Pode. A razão pode ser qualquer coisa. Pode ser 0, pode ser positivo, pode ser negativo. Beleza? Guilherme, como é que eu sei que é menos 4? É mãe de Ná, é? Vou ter que adivinhar? É espiritismo? Não. O que é que você tem que fazer? Você tem que subtrair qualquer termo do anterior. Só isso. Ok? Então, neste segundo caso, quem é a razão? 1 menos 5, que é menos 4. Pessoal, veja que propriedade interessante da progressão aritmética. Essa daqui, ó. Qualquer número é a média entre dois termos, né? Entre os dois termos, né, que o cercam. Entre o antecedente e o consequente. Por exemplo, quanto é 11 mais 17? É 28. Dividido por 2 dá quanto? 14. Quanto é 5 mais 11? 16. Dividido por 2 é quanto? 8. Quanto é 17 mais 9? 26. Dividido por 2 dá quanto? 13. Guilherme, isso é verdade sempre? É lógico que sim. Eu não ia ensinar uma coisa que dá certo às vezes, né? Está certo sempre. E por quê? Por que isso acontece? Veja só. Imagine que eu tenho aqui 3 termos em progressão aritmética. Certo? O que é que acontece? A razão, lembra como é que calcula a razão? A razão é a diferença entre o termo e o anterior. Então, é 20 menos 17. É 17 menos 14 e assim por diante. Então, a razão aqui nesse caso é B menos A. Só que a razão também pode ser calculada como C menos B. Isso quer dizer, então, que B menos A é igual a C menos B. Beleza? Bom, esse menos B vem para cá o quê? Mais B. E o menos A vai para lá o quê? Mais A. Então vai ficar B mais B é igual a A mais C. 2B é igual a A mais C. E aí o B é A mais C sobre 2. Certo? Ou seja, esse termo B é esse mais esse sobre 2. Sempre, em qualquer progressão aritmética. Então veja aqui. 2 mais 5, 7. Mais 5, 12. Mais 5, 17. Mais 5, 22. Mais 5, 27. E assim por diante. Qualquer termo. Por exemplo, esse daqui, ó. Quanto é 12 mais 22? 34. Dividido por 2 vai dar quanto? 17. Beleza? Esta é uma propriedade muito importante da progressão aritmética. Inclusive, o nome progressão aritmética vem dessa propriedade, né? Porque cada termo é a média aritmética entre o antecedente e o consequente, ou seja, o número que vem antes e o que vem depois. É daí que vem o nome progressão aritmética. Beleza?
Bom, uma coisa muito importante é a chamada fórmula do termo geral. Fórmula do termo geral. O que é isso? Veja só. Vou colocar aqui a sequência que a gente começou lá no início. 2, 5, 8, 11, 14, 17 e assim por diante. Se eu perguntar qual é o próximo termo, certamente você já sabe. Qual é o próximo termo? Olha, eu estou somando de 3 em 3. Então é só somar 3, o próximo é 20. E o próximo vai ser quanto? 23. E depois 26 e assim por diante. Se eu perguntasse para você qual é o 30º termo desta sequência, se você tivesse tempo e não soubesse das fórmulas ou das propriedades, você iria somando aqui. Mais 3, mais 3, mais 3, mais 3, mais 3, mais 3, fazendo no modo hard, né? Então você ia somando aí de 3 em 3, até achar o 30º termo. Só que, óbvio, a gente tem que ganhar tempo. E é para isso que existe a fórmula do termo geral. Para que é que serve a fórmula do termo geral? Para calcular qualquer termo de uma progressão aritmética. Beleza ou não? Bom, nós utilizamos a seguinte notação aqui. A1 para o primeiro termo, A2 para o segundo termo, A3 para o terceiro termo e assim por diante. Beleza? O sétimo termo vai ser quem? O A7. Ok? Bom, como é essa fórmula do termo geral? É o seguinte, imagine que você está num prédio, certo? Está aqui o primeiro andar, que é o A1, o segundo andar, o A2, o terceiro andar, que é o A3, o A4 e assim por diante. Pense que para subir nesse prédio você vai somando razões, beleza? Vai somando razões. Isso aqui é um prédio mesmo, beleza? Então pense nisso aí, ó. A6 vai somando a razão, certo? A7 vai somando aqui a razão. Então, por exemplo, se você está aqui no terceiro termo e quer ir para o sétimo, quantas razões você vai ter que subir? 1, 2, 3, 4. Ou seja, o sétimo termo é o quarto termo, desculpe, é o terceiro termo, mais 4 razões, certo? De novo, olha, se eu estou aqui no terceiro andar do prédio e quero ir para o sétimo, eu tenho que subir 1, 2, 3, 4 andares. Então, o sétimo andar é o terceiro andar mais 4 subidas, mais 4 razões. Beleza? Guilherme, eu poderia escrever assim que o A6 é o A1 mais 5R? É lógico que pode. Porque, veja, se você está aqui no A1 e quer ir para o A6, você tem que subir quantas razões? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Guilherme, desculpe. Eu vi num livro de matemática que tinha a seguinte fórmula: o AN é o A1 mais N menos 1 vezes R. Beleza, essa fórmula está correta. Só que eu estou te ensinando a fórmula do termo geral sem necessariamente ficar preso aqui ao primeiro termo. Ok? Então, por exemplo, o A7. O A7 pode ser escrito de várias maneiras. Eu posso dizer que o A7 é o A1 mais 6R. Por quê? Se eu estou no primeiro andar e quero ir para o sétimo, eu tenho que subir 6 andares. Mas eu posso também escrever que o A7 é o A2 mais 5R. Porque se eu estou aqui no segundo andar e quero ir para o sétimo, eu tenho que subir 5 andares. Eu também posso escrever o quê? Que o A7 é o terceiro termo mais 4R. Ou seja, eu posso escrever a fórmula do termo geral de várias maneiras. Beleza ou não? Eu poderia escrever ainda o quê? O A7 é o A5, por exemplo. Mas quantas razões? Pense aí. Se você está no quinto andar e quer ir para o sétimo, quantas razões você vai ter que subir? Se você está aqui no quinto e quer ir para o sétimo, quantas razões terá que subir? 2 razões. Beleza? Isso é muito fácil, não é não? Bom, Guilherme, então quem é o 30º termo dessa sequência aqui? Aí eu pergunto para você, você quer usar o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo? Qual termo você quer usar? Depende da questão, beleza? Como aqui eu tenho vários termos, eu posso usar qualquer um. Por exemplo, vamos ao terceiro? O A30 vai ser o A3, mas quantas razões? Raciocine aí.
Nós estamos aqui no terceiro termo e queremos ir lá para o 30º. Eu vou subir quantas razões? 27. Aí é só substituir. Porque o terceiro termo é 8 e a razão ali é quanto? É 3. Certo? Aí fica 81 mais 8, 89. Ok? Então, o 30º termo desta sequência daqui é 89. Se você continuasse até escrevesse 30 números, o último número seria 89. Beleza? O que mais que é importante saber? A soma dos termos. Soma dos termos. Que é muito fácil. É uma formulazinha muito simples de ser aplicada. Que é o A1 mais AN vezes N sobre 2. Como assim? Para calcular a soma dos termos de uma progressão aritmética, você soma o primeiro com o último, multiplica pela quantidade de termos e divide por 2. Deixa eu dar um exemplo aqui. Novamente com 2, 5, 8, 11, 14, 17 e 20. Vamos parar por aqui, certo? Então, veja só. Para calcular a soma dos termos aqui, o que é que acontece? Você soma o primeiro com o último, multiplica pela quantidade de termos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e divide por 2, certo? Isso aqui vai dar 77. Então, a soma desses números aqui é igual a 77. Esse A1 mais AN na fórmula vem daqui, ó. Quanto é a soma do primeiro com o último? É 22. 2 mais 20 é 22. E quanto é 5 mais 17? 22. E quanto é 8 mais 14? 22. Que dividido por 2 vai dar 11. Né? Então, observe essa outra propriedade da progressão aritmética. A soma dos termos equidistantes dos extremos é constante. Beleza? Então, 2 mais 20 é 22. 5 mais 17 é 22. E assim por diante. Por exemplo, veja aqui, ó. Qual o valor da soma 1 mais 2 mais 3 até 100? Então, você poderia utilizar justamente esse raciocínio daí, né? 1 mais 2 mais 3 mais 4, mais 97, mais 98, mais 99, mais 100. Observe, quanto é 1 mais 100? 101. E quanto é 2 mais 99? 101. E quanto é 3 mais 98? 101. E quanto é 4 mais 97? 101. E assim por diante. Então vai ficar 101, mais 101, mais 101, mais 101. Quantas vezes? Olha, se eu tenho 100 números, estou agrupando de 2 em 2, eu tenho aqui 50 parcelas. Ou seja, 50 vezes 101, que dá 5.050. Certo? Ah, Guilherme, eu prefiro a fórmula. Eu também. Como é que seria? Seria A1 mais AN vezes N sobre 2. É o primeiro termo, 1, mais o último termo, que é 100, vezes a quantidade de termos, que é 100, dividido por 2. Então, vai ficar 101 vezes 50, que é 5.050. E é justamente o raciocínio. Olha, A1 mais AN, porque vai ficar o primeiro mais o último. Quantas vezes? Como eu estou agrupando de 2 em 2, pela metade da quantidade de termos. Ok? Bom, vamos agora resolver umas questões da ESAF sobre esses assuntos. Veja como a ESAF é muito criativa, viu? Observe. A soma dos 100 primeiros termos da sequência 4, 7, 10, 13, 16 e assim por diante. Isso foi na ESAF 2013. Aí, no ano seguinte, eu tive uma surpresa. Vê para aí. Ministério do Turismo 2014. A soma dos 200 primeiros termos da progressão 4, 7, 10, 13. A ESAF nem para trocar a sequência de números. Vem para cá, ó. 4, 7, 10, 13, 16 e assim por diante. 4, 7, 10, 13. Aquele que é a soma dos 100 primeiros números. Aquele que é a soma dos 200. Tá vendo? O segredo é esse, é resolver as provas passadas, ver o que é que a ESAF realmente cobra em suas provas. Beleza? A ESAF colocou aí nessa questão de 2013 o seguinte: a soma dos 100 primeiros termos da sequência 4, 7, 10, 13, 16 e assim por diante.
que é que a gente precisa para calcular a soma dos 100 primeiros termos? Precisamos utilizar a seguinte fórmula. A1 mais AN vezes N sobre 2. Certo? Ou seja, eu vou substituir aqui o A1, que é o primeiro termo, que é 4, mais o último termo da sequência, que eu não sei ainda qual é. Então, vou deixar aqui um espaço vazio. Vezes a quantidade de termos, que são 100, dividido por 2, certo? 100 dividido por 2. O que é que eu preciso apenas? Calcular o último termo, o AN. Quem é o último termo? Olha, como são 100 termos, nós precisamos calcular o A100, certo? O centésimo termo. O centésimo termo pode ser calculado de várias maneiras. Pode ser utilizado o primeiro termo para calcular o centésimo, pode ser usado o terceiro termo, o quarto, o quinto, o sétimo, o oitavo, tanto faz. Se você utilizar o primeiro, você vai ter que somar quantas razões? Olha, do primeiro andar para o centésimo são 99. Então, 99R. Aqui, do terceiro para o centésimo, são 97 razões. Como é que eu sei que isso é uma progressão aritmética? Porque de um número para o outro, está aumentando a mesma coisa sempre. De 4 para 7 são 3, de 7 para 10 são 3, de 10 para 13 são 3, e assim por diante. Ok? Então, se eu usar aqui o primeiro termo é 4, mais 99 vezes 3, que é a razão. Por que 3? Porque está aumentando de 3 em 3 aqui. Então, 99 vezes 3 é 297, mais 4 dá 301. Aqui, ó, se eu quisesse utilizar o terceiro termo, quem é o terceiro termo? 10. Mais 97 vezes 3. Então, isso aqui é 291, mais 10, 301. Então, é só substituir aqui, ó. 301. Beleza? Aí acabou. Porque 100 dividido por 2 é 50. Então, é só fazer agora aí 4 mais 301, que é 305, vezes 50, que vai dar 15.250, certo? E o gabarito está aqui na letra E. A ESAF é muito criativa. No ano seguinte, colocar a mesma sequência de números, só que agora pedir a soma dos 200 primeiros termos. Aí você já está mais experiente. O que é que a gente precisa calcular logo? Precisamos calcular o último termo, o A200. Você quer utilizar o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, qual termo? Ah, Guilherme, eu gostei muito desse número 3 aqui, sou eu e Zagalo. Eu gosto do número 3, eu vou usar ele. Beleza, você que manda. Então vamos utilizar o quarto termo, ok? Se você está no quarto andar e quer ir para o andar, é o quê? Do centésimo, o nome disso, é? O andar de número 200, o do centésimo, o bicentésimo, não sei. O A200, você vai ter que somar quanto aí? 196 razões. Beleza? Aí acabou. Quem é o quarto termo? 13. E quanto é a razão? A razão é a mesma da questão anterior, 3. Certo? Aí você faz aí 196 vezes 3, que é 588, mais 13 vai dar 601. Certo? 601. Beleza, agora é só aplicar a fórmula da soma da progressão aritmética. É o primeiro termo mais o último termo. Ah, são 200 agora, né? Risco aqui. Então, vai ser o primeiro termo mais o último termo, que é 200, vezes a quantidade de termos, dividido por 2. Então, 200 dividido por 2 dá 100. Aí vamos substituir. Quem é o primeiro termo? É 4. Quem é o último termo? 601. Vezes 100. Então, vai ficar 605 multiplicado por 100, que dá 60.500. Gabarito está aqui na letra D. Beleza? Então, muito fáceis essas questões, né? Então, vamos agora para a nossa última questão de hoje.
sobre progressão aritmética. Foi uma questão que caiu recentemente na prova da ANAC em 2016. Essa questão já foi mais chatinha do que as anteriores. Veja o que diz essa questão. Tem-se que, em uma progressão aritmética, tem-se que o segundo termo mais o quinto é igual a 40. Beleza. Então, o cara tem lá uma sequência numérica, uma PA, certo? E aí, ele somou o segundo termo com o quinto. E o resultado foi quanto? Foi 40. Beleza. Quem mais? Ele me disse ainda que a soma do quarto termo e do sétimo termo é 64. Ele quer saber quem é o 31º termo. Veja só. Para resolver esse tipo de questão, você tem que escrever estes termos, certo? Em função de algum outro termo. Você tem que tomar algum termo desse aqui como referência. Escolha qualquer um dos termos da PA para ser a sua referência. Por exemplo, eu vou escolher o primeiro termo, o primeiro andar do prédio, para ser a minha referência. Ok? Então, quem é o segundo termo da progressão? Olha, o segundo termo da progressão é o primeiro, mais uma razão. Mais uma razão, porque daqui para cá é uma razão. Ok? O quarto termo é o primeiro termo, mais quantas razões? 3. Lembra disso? Do primeiro andar para o quarto, são quantas razões? 3. O quinto termo é o primeiro termo, mais quantas razões? 4. Do primeiro andar para o quinto andar, são 4 que você tem que subir. E, finalmente, o sétimo termo é o primeiro termo, mais quantas razões? 6. 6 razões. Ok? Então, do primeiro para o sétimo são 6. Agora eu vou reescrever essas equações. Essa equação que tem assim, A2 mais A5 é igual a 40. Quem é o A2? É A1 mais 1R. Quem é A5? Tá aqui, ó. É A1 mais 4R. Então, observe que isso daqui é o A2 e isso daqui é o A5. E eu sei que o A2 mais o A5 é igual a quanto? 40. Então, como é que vai ficar essa equação? Vai ficar assim, ó. A1 mais A1 dá 2A1. Mais 1R mais 4Rs, 5Rs. É igual a 40. Ok? Vamos agora fazer a mesma coisa na outra equação. Quem é o A4? O A4 é o A1 mais 3R. Quem é agora o A7? Está aqui, ó. É o A1 mais 6R. Ok? Então vai ficar como? A1 mais A1, 2A1. Sim, isso aqui é quanto? 64. Né? Então tá aqui, ó. Isso daqui, A1 mais 3R é o A4. Isso daqui é o A7. E ficou como? 2A1 mais 9R é igual a 64. Então, agora nós temos um sistema de equações com duas incógnitas. Beleza? O que é que a gente pode fazer para resolver esse sistema? Podemos multiplicar a primeira equação por menos 1. Ok? Como é que vai ficar? O sistema vai ficar assim, ó. Menos 2A1 menos 5R é igual a menos 40. 2A1 mais 9R é igual a 64. Então, vamos somar aqui. É o método da adição, né? 2A1 menos 2A1 cancela. 9R menos 5R dá 4R. E 64 menos 40 é 24. Ou seja, a razão é igual a quanto? 6. Ok? Bom, se a razão é igual a 6,
eu vou substituir aqui, ó. Vai ficar como? 2A1 mais, quanto é a razão? 6. 5 vezes 6 é quanto? 30. É igual a 40. Então, 2A1 vai ser igual a quanto? 10. Eita, escrevi errado aqui. 10. Ou seja, quem é o primeiro termo? 5. Ok? Então, veja o que temos em mãos agora. Nós temos aqui o primeiro termo e temos também a razão. Certo? O que é que o problema quer? O 31º termo. Ou seja, o problema quer calcular o A31. Beleza? Guilherme, eu achei uma confusão essa questão. Lógico, eu escrevi muito mais do que o necessário. Eu não terminei a questão ainda, viu? Mas veja como é que você faria isso na hora da prova. Deixa eu duplicar esse slide aqui para eu resolver agora tudo isso que eu fiz, como você faria lá na sua prova. Beleza? Então, seria muito, você escrever muito menos do que eu escrevi aqui. Certo? Vê só como é que você ia fazer. E aí ia chegar no mesmo resultado, né? Você ia fazer, olha, você já é um cara, uma pessoa experiente, aí já ia colocar. Eu sei que o A2 é o A1 mais 1R. Eu sei que o A5 é o A1 mais 4R. Então isso aqui é igual a 40. Ou seja, a minha primeira equação vai ficar assim, ó, 2A1 mais 5R é igual a 40. Só que você está lá na prova, não precisa ser tão organizado. Vem para cá. Ó. A4 mais A7 é igual a 64. Aí você sabe. O A4 é o A1 mais 3R. O A7 é o A1 mais 6R. Beleza? Então vai ficar A1 com A1, 2A1. 3R com 6R, 9R. É igual a 64. Ok? Então veja que chegamos aqui no mesmo sistema, escrevendo bem menos, né? Sendo mais prático. Ok? O que é que eu vou fazer agora? Vou multiplicar a primeira equação por menos 1. Então vai ficar menos 2A1 menos 5R é igual a menos 40. E aqui 2A1 mais 9R é igual a 64. Por que eu multipliquei essa equação por menos 1? Porque aqui tem 2A1 e aqui tem 2A1. Se você multiplica isso aqui por menos 1, você vai cancelar esses dois termos daqui. Beleza? Então vamos lá. Passa a régua, soma aqui. Cancelou 2A1. 9R menos 5R vai dar quanto? 4R. É igual a 64 menos 40, 24. Então a razão é igual a 6, que é 24 dividido por 4. Né? Bom, aí nós vamos agora calcular o A1. Como é que eu vou calcular o A1? Com essa equação. 2A1 mais 5R. Quanto é 5R? Se a razão é 6, 5 vezes 6 dá 30. Que é igual a 40. Então, 2A1 é igual a 10, que é 40 menos 30. E aí o primeiro termo é igual a 5. Certo? Então, o primeiro termo é 5 e a razão... O primeiro termo é 5 e a razão é 6. Bom, agora sim vamos finalizar o que a questão quer. Eles querem o 31º termo, o A31. O A31 é o A1 mais quantas razões? 30. Lembra disso? Do primeiro para o 31º são 30. Então, o primeiro termo é 5 mais 30 vezes a razão. A razão é 6. 30 vezes 6 é 180, mais 5 vai dar 185. E o gabarito está aqui na letra B. Ok? Bom, deixa eu voltar aqui. Pois é, Irene. Como eu falei, pode cair geometria analítica? Pode. Mas não é um assunto que vale a relação custo-benefício. Certo? Inclusive, porque são muitas fórmulas para você saber. Fórmula de elipse, de hipérbole, de parábola, de circunferência, certo? Várias propriedades. Não vale a relação custo-benefício. Tá ok? Eu fiz justamente essa seleção de assuntos aqui. Cadê? São os assuntos que eu julgo serem mais importantes para essa prova.
Tá, ok? Então, análise combinatória e probabilidade, progressão aritmética, matriz determinante do sistema linear são assuntos muito frequentes, a parte de lógica, toda a parte de estatística, né, que eles cobram de uma maneira muito pesada, tá ok? Guilherme precisando desses macetes no curso Pulo do Gato. O Pulo do Gato é justamente isso, é um curso para você ir direto ao ponto, certo? Números complexos é incomum de cair totalmente. Tá lá escrito no edital, mas não cai em provas da ESAF. O que eu vejo com frequência números complexos é em provas da SES Gran Rio, mas não nas provas da ESAF. Fluxo de caixa, professor, é muito cobrado. Como eu falei, a ESAF vem cobrando cada vez menos, né, os assuntos de matemática financeira. Se for para estudar matemática financeira, foque até a parte de descontos, juros simples e composto, certo? E a parte de desconto. Professor Guilherme, muito didático. Muito obrigado, Luiz. Belíssima aula, adorei a sua aula. Beleza, pessoal. Cai em questões de raciocínio espacial, veja, a ESAF já cobrou, por exemplo, uma questão que tem uma esfera encostada num cone, etc. A gente vai resolver algumas questões como essa lá na nossa aula de geometria. Beleza? Valeu, pessoal. Bom, um ótimo domingo a todos, viu?